Olá pessoal, Janaína Chiaradia da Inloco. Nós estamos aqui com o episódio número 14 da Dr. Inloco, parte número 2. Doutora Daniela Kwiatkowski, que traz para nós informações preciosas sobre doença celíaca. Se você não acompanhou o episódio, a parte número 1 desse episódio, dá uma olhadinha, já está à tua disposição. Se informa para você entender um pouquinho melhor de toda essa trajetória profissional que a doutora Daniela teve para chegar até aqui, com prioridade e nos passar essas informações. Então, doutora Daniela, o que é a doença celíaca? Doença celíaca é uma doença genética, sistêmica, ou seja, ela pega o nosso organismo todo, e autoimune. Quando o celíaco tem contato com o glúten, o organismo dele entende como um invasor. Sim. Só que ele não consegue destruir o glúten e começa a atacar a si mesmo. Então, ela pode atingir qualquer órgão do nosso corpo. Tireoide, ossos, fígado, intestino. Então, ela é sistêmica realmente. Então, por isso a dificuldade até no diagnóstico dessa patologia. Como saber identificar as primeiras reações ou os primeiros sintomas para saber, né, para onde que nós devemos caminhar para tratamentos? Bom, veja, é uma doença que acomete 1% da população mundial. Se por acaso você tem um familiar de primeiro grau que seja celíaco, a tua possibilidade de ser celíaco também vai até 8%. Então, o primeiro passo, familiar de primeiro grau de um celíaco, tem que procurar para fazer o rastreamento familiar. E nós temos também os sinais de alerta. Dor abdominal, distensão, diarreia, constipação, a pessoa que apresenta muitos gases, desconforto abdominal sempre. Esses são os sinais mais evidentes. Ou então, por exemplo, uma criança que tem baixa estatura, não ganha peso, não cresce como o resto dos seus coleguinhas de sala. A menina que demora para menstruar, tem a primeira menstruação, a menarca muito tardia. Ou a mulher com a menopausa precoce. Ou, por exemplo, a mulher que tem abortamentos de repetição, dificuldade de engravidar. Veja a gama como é gigante. Aquela pessoa que faz fraturas de repetição e a gente vai investigar, tem uma osteoporose precoce, pode ser celíaco também, nódulos de tireoide, tumores de intestino, linfomas. Então, são muitos os sinais e sintomas. Vão desde uma simples queda de cabelo, uma unha mais frágil, até os sintomas mais graves, como os tumores intestinais. Não tem uma idade média para se desenvolver esses sintomas? Não, a gente nasce com essa predisposição genética, o gene HLA-DQ2 ou DQ8, e a partir do momento que você tem contato com o glúten, a doença pode despertar. Pode ser lá na iniciação, lá quando a gente faz a introdução alimentar, ou em qualquer fase da vida. Então, geralmente acontece após um gatilho emocional, seja uma emoção boa ou ruim, algo intenso, luto, gestação, divórcio, casamento, então qualquer emoção boa ou ruim, ou um gatilho ambiental. Então, por exemplo, crianças com infecção intestinal de repetição, uso precoce de antibiótico, né? Antes a gente acreditava que essa doença era uma doença exclusiva da infância. Hoje é sabido que até 25% dos diagnósticos acontecem depois dos 65 anos. Nossa, que interessante. Então, é muito importante ter esse olhar ao longo de toda a vida. Acomete mais mulheres, mas também está presente nos homens. Sim. E a média de procura no seu consultório de idade ou todas as idades? Eu acabo atendendo todas as idades, pacientes celíacos mesmo, pediátrico. Não era meu objetivo inicial, mas até porque os pais consultam, levam seus filhos e hoje eu atendo celíacos, crianças também, mas atendo todas as idades, atendo muitos adolescentes que saem da gastropediatria e daí já encaminham para mim. O paciente adolescente é um universo à parte, Sim. Porque a gente está falando de uma idade das transgressões, dos questionamentos, da necessidade de você ser igual ao seu grupo, né, de pertencimento.
Então, se você já tem mais um fator complicador, que é uma dieta restritiva, essa dificuldade de pertencimento, ela exacerba. Então, é um universo bem diferente, demanda mais tempo, paciência e uma proximidade com o paciente. E os exames para se fazer essa investigação? A gente começa com exames de laboratório simples, exames de sangue, o IgA total, antitransglutaminase IgA. Eles fazem um rastreamento. A partir daí, se o paciente não tiver uma deficiência de IgA, o transglutaminase IgA pode positivar ou não. Porém, a gente tem paciente que mesmo com anticorpos negativos pode ser celíaco. Então, o que fecha o diagnóstico padrão ouro, é a endoscopia com biópsia de duodeno, que deve ser bem feita, seguindo o protocolo mundial, uma análise anatomopatológica adequada. E já engatando um pouquinho a nossa temática efetiva da próxima parte, a questão do glúten na resposta inflamatória intestinal. Como funciona? Então, o glúten é uma proteína, e uma pequena fração dessa proteína que desencadeia a resposta imune intestinal. E essa resposta, ela se manifesta com atrofia das vilosidades intestinais, aumento dos linfócitos na submucosa e hipertrofia de cripta. Junto com tudo isso, com todos esses nomes um pouco complicados, aumenta a permeabilidade intestinal. E o paciente passa a não absorver os nutrientes adequadamente. Então pode vir uma anemia, ferro baixo, vitamina B12, por exemplo, baixa, deficiência de nutrientes de zinco, de magnésio. Então, tudo isso se manifesta clinicamente com déficit nutricional. Uau! Então, realmente é algo que tem que ser investigado, tem que ter um tratamento adequado, mas eu tenho certeza, doutora, que a temática que nós vamos adentrar na próxima parte, mitos, verdades, como que funciona essa questão da contaminação, é algo muito precioso que a senhora deve visualizar diariamente dentro Sim, das suas consultas. verdade. O mais difícil não é evitar o glúten. O mais difícil é evitar a contaminação cruzada, porque ela está ali, é invisível e é uma ameaça constante. Então, esse é realmente o maior desafio do paciente celíaco. Então, nós já vamos conversar a respeito e vocês não deixem de curtir, compartilhar, nos tragam os questionamentos que nós vamos passar para a doutora Daniele e acompanhem na parte número 3 as informações preciosas sobre essa parte de mitos, verdades, contaminação cruzada e tantas outras informações. Até mais, pessoal!